a partir do, acho que do uso aí dos smartphones, 2000 e pouco, que com os aplicativos todo mundo aceita os termos lá sem nem ler o que está escrito e geralmente tem ali exatamente a previsão de que vão coletar informações sobre o teu comportamento. Assim como redes sociais compartilham com outras empresas informações. Recentemente estavam falando da questão dos bancos monitorando o comportamento das pessoas através do Instagram, né? Então, eu acho que essa é uma questão super importante, da questão da privacidade, né? E aí entra no que o Warren, lá atrás, né? Quando a gente estava falando de 1984, nossa, ninguém vai ter privacidade, e já não temos, né? Acho que há um bom tempo, isso aí acabou sendo mais o nosso dia a dia, realmente a comodidade, né? De ter acesso a um lembrete, a coisas que facilitam a nossa vida, faz com que as pessoas vão cedendo os dados, e aí a gente cai ano passado, se não me engano, num grande vazamento de dados lá do ChatGPT, em que caiu na busca, né? Os dados lá que foram utilizados, coletados das conversas das pessoas. Eu acho que essa ideia é importante de continuar evoluindo, porque realmente vai mostrando de que maneira se constroem essas inteligências artificiais que está falando, né? A gente está, como você disse, né? Todo mundo hoje fala muito dos modelos, né? DeepSeek, ChatGPT, Gemini, porque conversam, né? E acho que é interessante pensar que é muito sedutor essa ideia de conversar com alguém, ser ouvido, e a gente vê isso evoluindo muito. Conversa bastante, mas não fala, não sei, né? Como é que ele aprende, afinal de contas, então? A ferramenta. LLMs. Hoje em dia, né, as LLMs se alimentam não só do dado disponível na internet, né, mas ela se alimenta também do que a gente a informa. Então, essa é a maneira que ela constrói, né, a possibilidade de te dar respostas. A ideia e se a gente for olhar, né, se a gente for olhar um gráfico de 2022 para hoje, por exemplo, as LLMs elas foram crescendo a quantidade de bilhões de parâmetros que elas têm condição de processar. Quando eu estou falando de parâmetros, do que eu estou dizendo? Né? O que muda um ChatGPT 1.0, 2.0 para as últimas versões? O que muda de um DeepSeek? O que vai mudando? Vai mudando a capacidade de processar esses parâmetros. Então, quando eu falo de parâmetros, eu estou falando de um conjunto de caixinhas, né, que eu vou definir o que são. Então, por exemplo, se eu pego uma frase e eu tenho 2 parâmetros, eu vou dizer, ó, o verbo é essa, o pronome é esse. Se eu pego uma mesma frase e eu tenho 3.000 parâmetros para definir o que tem aquela frase, imagina a quantidade de possibilidades de relações semânticas que eu não construo nessa frase. Então, tanto olhando que é a transformação do BERT, de trás para frente como de frente para trás, eu pego uma frase, ou eu pego um texto, eu pego um parágrafo, e eu consigo identificar ali dentro relações entre os termos com uma quantidade imensa de parâmetros. Então, eu posso dizer se ali está tendo um xingamento, eu posso dizer se ali está tendo uma afirmação, eu posso dizer qual palavra se relaciona com qual e como. Quando você fala de semântica, né, você está falando do quê? Eu pego uma caneta, por exemplo, uma caneta é uma caneta. Mas quando eu vou trazer semântica para ela, eu posso dizer que a caneta é azul, que a caneta é preta. Então você começa uma caneta é uma caneta Bic ou é uma caneta que eu ganhei do meu avô, que já morreu e eu guardei. Então percebe que essa semântica, essa relação que existe com um termo, ela se constrói na quantidade de parâmetros que é possível você fazer. O ChatGPT traz isso, por exemplo. Não só o ChatGPT, mas as LLMs trazem isso. Então ela pega uma grande quantidade de dados e ela começa a construir a geração baseado nisso. Ela vai pegar o texto que eu estou mandando, né, o meu prompt, e a partir desse prompt ela vai construir uma relação semântica que ela vai colocar em cima de uma outra relação semântica. Quando você faz isso, você faz num gráfico de vetor. É um vetor mesmo. Você tem um vetor posicionado com esses parâmetros. Matematicamente, essas relações semânticas acontecem, é uma conta matemática que se faz, e aí fala assim, qual a possibilidade de ser isso ou de ser isso aqui? Cara, isso aí é igual... essa conta matemática que é feita é igual uma continha matemática que a gente faz no dia a dia. Você fala assim, jogou Corinthians e Palmeiras 10 vezes nos últimos tempos, deu 9 vezes Palmeiras, 1 vez Corinthians. Vai ter um jogo semana que vem. Quem você acha que vai dar? Aposta aí, aposta. Cara, quando a gente está falando disso, a gente está falando do quê? De uma situação que potencialmente vai acontecer aquilo. A LLM funciona exatamente assim. Ela pega o que já aconteceu, potencialmente o que aconteceu mais vezes, ela vai construindo essa relação semântica matemática, que é, na verdade, uma função indutiva
matemática mesmo para gerar o texto. E vai pegando essas fontes, tudo que a gente tem na internet, ela vai consumindo. Este é um problema. E é um problema que eu vejo, né? E eu tenho falado muito sobre isso, cara, que é o problema do que vai acontecer daqui para frente. Quem está alimentando isso? O dado que eu estou recebendo, de onde ele está vindo? As pessoas, do modo geral, geralmente, assim, fazem perguntas não tão específicas. Se você começar a pegar perguntas específicas mesmo, coisas de uma determinada área temática, tal, alguém que se aprofunda mais em algum estudo e começar a perguntar, você vai ver que nem sempre o ChatGPT vai conseguir, ou quando eu falo ChatGPT, eu estou sempre me referindo à generativa do modo geral. Ela vai sempre responder o que é mais comum. Então, se você começa a entrar numa parte... Esses dias a gente fez uma palestra lá na USP, já falando de um tema que não tem nada a ver com a gente aqui, que era na parte de química, e eu falei assim, vou fazer uma pergunta tal. Fiz a pergunta para o ChatGPT. Ele respondeu errado. Aí eu perguntei para ele, qual é a fonte? A fonte é tal. Ele pegou um livro, anos atrás, isso já mudou na história. Então, assim, essa afirmação que ele faz é uma afirmação de algo que está num livro, que aconteceu há muito tempo atrás, mas esse livro tem muitas repetições, muitas edições, tal, não sei o quê. Mas nos últimos 5 anos, isso mudou. A ciência descobriu que não é mais assim. Você tem pouca publicação nova com a informação de que isso mudou, mas para o chat, para a LLM, você continua achando. Então, esse é um perigo. De onde vêm esses dados? Quem está curando esses dados? Quem está tomando conta disso? Isso é um pouco da minha pesquisa, tá? Que é mais ou menos o que eu trabalho. Eu trabalho com metodologia para corpos de dados que vai alimentar a ILM. A gente pode até falar um pouco disso, se for o caso. Mas, então, essa é uma questão. E aí, esse dado é um problema. Existe uma pesquisa, tá? E não sou eu que estou falando. Daqui a 5 anos, 70% dos dados do ILM vão ser dados sintéticos. Respostas baseadas em dados sintéticos. Então, esse é um contexto. Está se retroalimentando, então. Exato. E aí, a retroalimentação, se a gente pegar Instagram, qualquer um, você fala assim, hoje em dia teve a menina lá, esses dias, o negócio lá do Brad Pitt e tal, essa história aí. E aí o pessoal fala assim, aí você vê os vídeos, né? Uma pessoa do lado aqui da outra imitando, por exemplo, artista, político, gente falando. Então, vai falando e a pessoa vai repetindo como se fosse Aquela ela. imagem digital fala exatamente com a pessoa, só que com as características de quem está sendo copiado. Isso, exatamente. Isso aí, cara, a gente vai ter o ano político agora, isso vai acontecer de monte. Você vai ver os principais candidatos falando coisas em vídeos que chegam no dia a dia das pessoas, falando coisas que eles nunca falaram. Isso vai ser criado com IA. É o que vai acontecer nesse ano. Agora, você imagina o seguinte, esse vídeo que é criado desta forma e que não é um dado real, ele vai alimentar a IA. Então, daqui 10 anos, alguém vai dizer, o fulano de tal, num vídeo tal, falou tal coisa, mas não falou, cara. Então, o que vai acontecer? Nós vamos começar a aumentar a quantidade de dados sintéticos, e essa quantidade de dados sintéticos que a gente vai aumentar, a gente vai ter uma retroalimentação de um dado que não existe. Não é só isso. A gente tem um outro problema. O que está acontecendo hoje na educação, por exemplo? Você começa a ter o cara gerando um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ele vai lá, faz uma tese de doutorado para mim, gera os textos, o cara coloca isso aí numa tese, às vezes passa numa banca, passa num artigo, e aí esse dado vira um dado de verdade. Mas esse dado nunca existiu. A pesquisa nunca existiu. Mas isso não acontece só com IA, tá? Isso acontece, tem uma pesquisa da Nature que traz isso aí antes da IA, isso é comum na pesquisa do modo geral, e não só na pesquisa, em outros contextos também. Você pega esse dado, então você tem uma tese que foi defendida na USP, na Unesp, na Unicamp, nas principais universidades do mundo, que na verdade a pesquisa não aconteceu. Ela vai retroalimentar amanhã a IA e vai responder. Então, assim, daqui 10 anos, imagina assim, meus netos daqui 20 anos, consultando o negócio, fala assim, não, mas tem uma tese lá que foi feita há 20 anos atrás. Cara, então, mas qual é o que alimentou essa... Então, a gente está... não tem mais dado disponível para alimentar as IAs. Mas ela, cara, vai consumindo tudo que tem. Então, daqui a algum tempo, eu não sei o que a gente vai ter de resposta, não sei quanto que a gente vai poder confiar,
Qual é a confiança que vai poder ter isso? Então, como que isso vai funcionar daqui a um tempo? Eu vi uma pesquisa recente que a Scopus fez um levantamento que de 2018 em diante houve um salto absurdo na produção científica de artigos publicados, que, para quem não sabe, que não é da área, demanda muita pesquisa, é um trabalho hercúleo fazer um artigo, e recentemente a Scopus identificou mais de 9 mil pesquisadores que produzem mais de 72 artigos por ano. Quer dizer, o cara a cada 5 dias solta um artigo científico publicado. E 16% das revisões eram feitas já por IA. Então, o revisor, o Peer Blind Review, era também uma IA. Então, a IA que detectou ou não um erro de uma outra IA. Né? Então, realmente, a gente chega num ponto que, como você falou, daqui a um tempo, talvez, o meu filho, teu filho, conheça uma banda que não existe, que já aconteceu, né? Uma das bandas líderes ali do Spotify, com mais de 1 milhão de plays por semana, não existia. Eles criaram a música por IA, as imagens, a história das pessoas por IA. Então, realmente, a gente está entrando no mundo artificial, mas que também tem muitos ganhos. Né? A gente tem aí um avanço muito grande também, como você disse, na pesquisa ali, tem uma recente aí sobre dados de diagnóstico de câncer de pulmão e outros que têm evoluído. A grande pergunta talvez seja, né, até onde eu posso ir, né? O que eu posso confiar? Dá para confiar absolutamente qualquer pergunta? O que as pessoas deveriam ficar atentas de assim, ó, isso não é uma coisa que eu deveria perguntar aqui para a IA? Cara, isso é um negócio. Essa é a pergunta, né? É muito difícil a gente falar sobre isso num contexto de o que eu posso acreditar e o que eu não posso acreditar. E eu vou te dar alguns exemplos. A gente faz teste em laboratório. Então, por exemplo, a gente faz uns testes de propósito. Então, eu escrevo um texto meu, escrevo um texto lá de 2 páginas, põe na IA e falo assim, põe na IA e pergunto: isso aqui foi gerado por humano ou não? Ela responde: não, foi gerado por IA. Não, mas o texto foi eu que escrevi. Eu não copiei de lugar nenhum, eu escrevi no punho. Uhum. E ela responde que foi. Aí eu pego um outro texto, monto um prompt bem estruturado, gera um texto para mim. Pega esse texto, põe na IA. Foi gerado por IA? Não, não foi. Então ela também não sabe. Então assim, e aí é difícil você identificar o que é verdade e o que não é verdade. E até a nossa noção de verdade, né? Então assim, essa é uma questão cada vez mais difícil. Então essa é como a gente vai identificar daqui para frente, o que eu posso confiar ou eu não posso confiar, vai ficar cada vez mais complicado da gente organizar e da gente entender o que eu posso fazer, ou o que eu não posso fazer, o que realmente aconteceu e o que realmente não aconteceu. Está difícil de conseguir separar aí o que é ou o que não é. Eu vou falar um pouquinho do que eu pesquiso hoje em dia, tá? Que é mais ou menos muito relacionado a isso. O que eu imagino para o futuro, tá? E aí, que a gente vai começar a ter o que a gente chama das IAs compartimentadas ou nichadas, assim. Então, eu vou imaginar o seguinte: eu quero uma IA que aborde psicologia, ou eu quero uma IA que aborde futebol, ou eu quero uma IA que aborde qualquer outro... oncologia, tá? Eu vou precisar ter por exemplo, hoje uma LLM, eu consigo montar, por exemplo, e é isso que eu trabalho, LLM com RAG. O que é o RAG? O RAG é quando você faz uma recuperação, é quando você faz uma geração baseada em recuperação. Então, eu pego uma estrutura de uma LLM, de um algoritmo desse, e mando ele trabalhar no meu repositório de dados. Então, ele vai responder dentro de um contexto do meu repositório. Você está controlando a fonte de informação dele. Exato. Exatamente. Então, assim, ele vai usar todo o potencial que ele já tem, só que eu vou recortar e vou fechar para ele trabalhar com as respostas somente no conjunto de dados que eu tenho ali. É isso que a gente está fazendo no laboratório. Se você pegar, por exemplo, eu tenho lá uma IA onde eu tenho minha tese de doutorado, minha dissertação de mestrado, participações de podcast ou vídeo, palestra, coisas desse tipo, material meu e material desenvolvido pelos meus alunos. Tese de doutorado, dissertação de mestrado, artigos e tal, põe tudo ali. A hora que a gente faz a pergunta, a resposta é como se eu estivesse respondendo. É o terceiro que responde, né? É o Exato. Santarém em segundo, Exato. em terceiro. Exatamente. Então, assim, inclusive, a condução das ideias é muito parecida com o que eu penso, ou com o que o meu grupo de alunos, meu grupo de trabalho ali, pensa. Isso não é só para isso. Imagina o seguinte: eu quero trabalhar com oncologia. Eu quero trabalhar na área de psicologia, de uma determinada linha de pensamento. Tal. Cara, eu posso pegar os livros, eu posso pegar os artigos, eu posso pegar os textos, eu posso pegar as palestras. Tudo que eu acho que
que realmente responde ao que eu gostaria e jogar ali naquele repositório de documentos. E aí fazer a IA trabalhar naquilo. Então, eu imagino que no futuro, quando você for escolher um produto para trabalhar, né, uma IA generativa para você trabalhar e para responder algumas questões, a primeira coisa que você vai perguntar é: quem curou esses dados? Quais são as fontes de dados? Da onde está vindo? Para quê? Para que você tenha a garantia de que a fonte sua de dados é original. A fonte o conjunto de documentos que você tem ali, eles foram muito bem curados. Eu, como dou aula no curso de biblioteconomia, eu sempre digo isso para os alunos, que a profissão deles é a profissão do futuro. Por quê? Na biblioteconomia, por exemplo, a vida toda, isso que a gente conhece biblioteca, a gente sempre espera da biblioteca um lugar o quê? Onde você tem certeza que a informação é verdadeira. Então, imagina o seguinte, que no futuro, cara, esse é o papel do bibliotecário, que é fazer justamente a curadoria de documentos, né, a gestão de documentos, o que ele faz hoje na gestão de que a gente chama de gestão de coleções, que é uma disciplina da biblioteconomia, por exemplo, faz gestão de coleções para montar uma biblioteca especializada, esse tipo de coisa, ele vai fazer para quê? Para montar uma IA especializada, um conjunto de dados ali. Então, você vai segmentar o que você quer. A capacidade da IA vai ser de conseguir processar isso rapidamente, gerar respostas a partir de todo esse conteúdo que você tem, mas um conteúdo com uma curadoria específica para isso. Eu acredito nisso, que talvez isso seja, tanto que eu estou estudando isso, né? Que talvez isso seja o futuro nosso, tá? Então, acho que em muito pouco tempo, as pessoas vão começar a desanimar um pouco com essa idolatria hoje em dia, né? Esse volume que a gente tem das generativas de um modo geral. Tem uns pontos importantes que você falou, né? Então, a gente está falando do modelo fechado, né? Não um modelo aberto. Existe essa ideia de que, quando eu coloco alguma coisa lá no determinada LLM, por exemplo, o ChatGPT, ele busca na internet. Tanto que muitas pessoas estão substituindo, né, os mecanismos de busca pelas inteligências desses modelos. E aí o próprio Google entra nesse jogo. E, então, o modelo aberto que consulta a internet, ele de fato consulta ou é um banco de dados dele que está na internet e que já é desatualizado? E é mais vantajoso do que o ambiente fechado, ou não? É assim, ó, as ferramentas de um modo geral, os produtos de um modo geral, né? Então, o Gemini do Google, a ChatGPT, até DeepSeek, entre eles. Esse dia a gente estava até comentando isso lá na faculdade, que uma professora falou assim para mim: eu não me preocupo muito em colocar um texto para o chat reescrever ou analisar para mim, porque eu uso a versão paga. Então, a versão paga lá, você consegue dizer que ele não vai pegar o seu dado para retroalimentar a IA. Então, tudo que entra ali é descartado. Foi, a Cambridge Analytics, na primeira eleição do Trump, né, pegou os dados do Facebook, que a gente, na verdade, um dado que é seu, e o Facebook cedeu os dados. A gente não sabe como que elas funcionam. Então, assim, se eu te disser que quando eu vou pegar uma busca, se ela está buscando na internet ou se ela não está buscando na internet, cara, eu vou replicar o que eles estão dizendo que está acontecendo. Que, teoricamente, né, eles estão dizendo que está buscando na internet no modo geral. Mas a gente não consegue ter certeza. Os produtos, de um modo geral, as grandes, as big techs aí, né, que dominam o mercado disso, dizem uma coisa, mas a gente não sabe. Eu já tive acesso, né, a dados de uma organização. Não é dessas grandes, mas você imagina o seguinte: tem um aplicativo que você pode pagar para usar o aplicativo, ou você pode não pagar para usar o aplicativo e aparece a propagandazinha lá de vez em quando. Tá? O dado gerenciado do aplicativo e o dado não gerenciado, o dado que é o aplicativo, quando você vai pela conta paga e quando você vai pela conta não paga, mesmo aplicativo, esses dados, eles não são identificáveis, mas eles fazem parte do mesmo bolo. Eles não separavam, apesar de dizer, quando você contrata, que o seu dado não entrava. O que acontece? A gente só trabalhava com o dado, a gente só trabalhava o processo para quem estava usando o aplicativo não pago. Então, só essas pessoas que... A gente só fazia a ferramenta da IA para as pessoas que não pagavam. Para quem pagava, eles não tinham essa interação. Mas o dado dos dois entrava no contexto. Mas quem assinava
Não sabia disso. Então, eu não consigo ter clareza e certeza que realmente as big techs, do modo geral, não fazem ou fazem o que fazem ou o que não fazem com nossos dados, apesar de ter todas aquelas restrições, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu vou te dar um outro exemplo. A gente, eu sou, cara, desenvolvedor, assim, né? Faço coisas, busco dado e tal. Então, eu pego o dado, por exemplo, da API do Meta, que é o Facebook, do Instagram e tal. Então, escrevo um script, pega lá, então, você quer saber quantas curtidas teve, da sua conta mesmo, tá? Você vai me autorizar, eu vou criar, então, em vez de você ter que entrar todo dia lá nas suas 3, 4 contas para saber se teve curtida, eu vou lá buscar esse dado. A Meta, por exemplo, ela fechou muito isso de 10 anos para cá. Antes você entrava lá, cara, mesmo no Twitter, você entrava para buscar o dado, você tinha dado todo mundo. Hoje em dia não, é bem restrito. Isso é uma coisa que eles fazem de acordo com a LGPD, GDPR, que é a lei europeia, mas eles fazem isso, a sensação que eu tenho é que eles fazem para cumprir um protocolo, sabe? Tipo assim, eu que estou buscando esse dado, sei que eles estão fazendo, então, tipo assim, restringindo. Mas será que o dado lá dentro, interno, também tem essa restrição? Eu não consigo saber isso. O que ele abre a porta para mim, ele diminui o tamanho da porta. Mas será que o dado que está lá dentro, então, assim, eu não consigo, hoje em dia, ter uma clareza ou uma certeza de que o dado que a gente está fornecendo, quando você clica lá e diz que não é para fornecer, nas entrelinhas lá, cara, mesmo que esteja escrito que não vai compartilhar, que não vai não sei o que, eu não consigo ter essa clareza de que isso não é feito ou como isso é feito.